Gente querida, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando ao fim da nossa jornada pelo livro O Profeta Pródigo, hoje o capítulo 10, um capítulo assim que nos leva muito para esse lugar. Ele agora já, né, já passou por todo o livro do profeta Jonas, né, o Timothy Keller, e agora ele vai fazer nesse final pontuações importantes. Nesse capítulo, nosso relacionamento com a palavra de Deus. Ele vai voltar à questão da desobediência de Jonas, essa nossa inclinação, que é uma semente do pecado original, que é um tipo de mentalidade, né, implantada em nós a partir do pecado original de Adão e Eva, é de acharmos que Deus está contra a nossa felicidade, de acharmos que nós sabemos o que é melhor para a gente. A fuga de Jonas, a desobediência de Jonas passa por esse lugar de que, afinal de contas, Deus talvez não esteja tão interessado na minha felicidade, talvez Deus não saiba o que é melhor para nós. Isso é o cerne lá do pecado original, né? Tem algo que Deus não quer dar acesso a vocês, essa foi a tentação, né? Tem algo que Deus está separando, não querendo dar, e que seria melhor, como se de verdade Deus estivesse militando contra a nossa felicidade. Esse foi um engodo de Satanás, essa foi a mensagem soprada, e a gente, no decorrer da nossa vida, tem inclinação de achar que de verdade talvez Deus não esteja interessado na nossa felicidade, que nós sabemos o que é melhor para cada um de nós do que o próprio Deus. Isso está na nossa composição, isso está na nossa forma de pensar. E é isso que ele vai trazer nesse capítulo. Se você quer compreender seu próprio comportamento, deve entender que todo pecado contra Deus está no fato de acreditar que somos mais dedicados a nosso bem e mais conscientes de nossa necessidade do que o próprio Deus. O pecado sempre começa com o assassinato do caráter de Deus. Começa a surgir, né? Tudo isso que, que a gente pode chamar daquelas setas mesmo do diabo contra a nossa mente. Será que Deus é bom mesmo? Será que eu posso confiar na sua fidelidade? E aí a gente começa a duvidar do caráter de Deus. A serpente disse à raça humana que desobedecer a Deus era a única maneira de alcançar a mais completa felicidade e realizar seu pleno potencial. E esse engodo penetrou profundamente no coração de todo ser humano. Então é sobre isso que ele vai falar. E aí ele vai fazer um contraponto entre Jonas e Abraão. Né? Jonas não entendeu a ordem que recebeu, isso foi, né? A gente passou por esse aspecto incansavelmente durante os vídeos, durante o livro, durante essa leitura. Jonas entende que como assim a misericórdia de Deus, não entende na verdade, né? Como assim a misericórdia de Deus vai ser estendida a um povo inimigo que na verdade merecia o juízo de Deus, por não entender, por achar que ele sabia mais, ele desobedece. E aí ele faz um contraponto com Abraão, que recebeu ordem ainda mais inexplicável, muito mais inexplicável, de sacrificar seu filho. Deus jamais havia pedido sacrifício humano, isso era abominável a Deus. Então, sacrificar o seu filho, que era o sinal da aliança de Deus de fazer daquele casal de idosos uma grande nação. No entanto, diferente de Jonas, Abraão obedece. Abraão tem sua fé fortalecida. Abraão sai convicto daquela experiência difícil a respeito da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, do caráter de Deus, diferente de Jonas, que luta com isso, né, até o fim. E também ele vai falar do modelo maior dessa entrega à vontade de Deus, que é Jesus Cristo, que naquele momento de dor excruciante, no Getsêmane, Pai, se é possível passar esse cálice, mas não seja como eu quero. Né? Que seja feita a sua vontade, uma entrega total, uma renúncia total à vontade de Deus, a crença
de que os planos de Deus são bons, concorrem para o nosso bem, ainda que passe, e na maioria das vezes passa, esse é o outro ponto que ele vai colocar para a gente, por dor e sofrimento, né? A vida neste mundo é repleta de tempestades acompanhadas de dificuldades e sofrimentos, algumas das quais atraímos diretamente para nós mesmos, embora muitas outras não, porque vivemos uma vida em sociedade, porque não vivemos isolados, ainda que esse pensamento, né, individualista do nosso tempo possa mandar uma mensagem para a gente muito equivocada de que a gente pode dar conta da gente mesmo sem o outro, que eu me faço por mim mesmo, isso é uma grande mentira, isso é um grande engodo. A vida está relacionada, então o pecado do outro respinga em mim, e muitas vezes o mal que vem sobre a minha vida não é fruto das minhas má atitudes, mas de atitudes ruins de outros, né? Isso que ele está falando aqui. Uma das razões para as tempestades em nossa vida é para que nos levem a depender de Deus e descobrir seu amor e sua força de modo que jamais descobriríamos em outras circunstâncias. É difícil colocar isso em palavras, mas se você já passou por um momento assim de desespero, de que você pensa assim, eu não vou suportar isso, eu vou enlouquecer. Eu já passei por isso. Você que está aqui me ouvindo talvez já tenha passado. É difícil explicar. Se alguém me perguntasse assim, você desejaria passar por aquilo? Se você pudesse mudar a história, você mudaria? Talvez eu respondesse que sim. Mas eu não tenho dúvida, ainda que eu não saiba expressar totalmente em palavras, que todo aquele sofrimento me fez conhecer Deus de uma maneira que antes eu não conhecia, que é o caso muito emblemático de Jó, né? Então, enfim, quando eu passei, eu costumo dividir a minha história, a gente divide, não sei se você faz isso, eu faço, né? Tem momentos de virada muito importantes na história da gente. Um momento de virada importante para mim foi o ano de 2017, quando em fevereiro meu marido faleceu. Em abril, meu filho foi internado com meningite. Então eu lembro que aqueles 40 dias de internação do meu filho, para mim, eram uma coisa obscura, um mistério que não fazia sentido. Por que esse menino está passando por isso? Menos de 2 meses depois de ter perdido o pai, um menino de 14 anos. O pai morreu, agora a gente está aqui dentro desse hospital lutando pela vida dele, e ele sofrendo dores excruciantes, nada daquilo fazia sentido. Sofrimento, a ponto de eu entrei na internação dele, né? No final de menstruação, e nunca mais menstruei na vida, entrei numa menopausa assim, abrupta, e é isso, é dor que a gente sente no útero, de ver o sofrimento do filho e não poder fazer nada, o filho chamando pelo pai, o pai não está ali. Então, enfim, quem já passou por um momento desse de desolação, e eu repito, talvez eu nunca consiga expressar aqui da maneira mais apropriada, mas eu sei que eu conheci um Deus. Hoje meu filho está bem, meu filho não teve sequelas físicas da meningite, todos nós tivemos muitas sequelas emocionais daquele período, né? Mas ele não teve sequelas físicas, está aí, né? Passado 8 anos disso, está aí, enfim, seguindo a vidinha dele. Todos nós nos reconstruímos ali com a graça de Deus, mas tem algo que eu posso dizer, que a minha fé saiu de daquela turbulência, de tudo aquilo que não faz o menor sentido para mim, fortalecida. Hoje eu posso declarar que eu amo mais a Deus e confio mais nele do que antes disso tudo ter acontecido, né? Bom, vamos seguir aqui. Ele vai dizer alguns exemplos de que Deus, né, nos causa esse incômodo, não nos deixa descansarmos em pensamentos equivocados, que é o que ele fez com Jonas, não permitiu que Jonas continuasse equivocado, para que a gente possa ver que a nossa autossuficiência, o nosso egocentrismo, a nossa autossalvação são coisas que não nos sustentam verdadeiramente, né? Há amor no coração das tempestades que enfrentamos. Se você se voltar para Deus por meio da fé em Cristo, Ele não permitirá que você afunde. E eu lembro que eu fiz muitas orações assim: Deus,
não deixam enlouquecer. Eu tinha uma sensação que eu poderia perder minha sanidade diante daquilo tudo, né? Estava demais para mim. Então ele não permitirá que você afunde. Por que não? Porque a única tempestade que realmente pode destruir, a tempestade da justiça e do juízo de Deus sobre o pecado e o mal, jamais virá sobre você. Jesus se submeteu a essa tempestade das tempestades voluntariamente por você. Ele morreu recebendo em si o castigo que nós merecemos pelo pecado, para que possamos ser perdoados quando confiamos nele. Não há nas tribulações que a gente passe juízo de Deus. Tem uma coisa que é consequência do pecado, das coisas que a gente semeia e vai colher. Tem, mas tudo é muito permeado pela misericórdia de Deus. Esse juízo sobre o mal, né? Esse juízo de Deus sobre a iniquidade, esse juízo não está sobre a nossa vida, porque Cristo pagou o preço da iniquidade do pecado em nosso lugar. Então isso é uma segurança para a gente, né? E aí ele vai desenvolver também a ideia, né, desse amor que é sacrificial, paralelo entre Jonas e Jesus. Jonas num barco, Jesus, né, tanto tempo depois também num barco, ambos passam por uma tempestade, ambos estão adormecidos e ambos são meio de aquietar aquela tempestade. Jonas sendo lançado ao mar, Jesus falando com o mar e o mar obedecendo a sua voz, e o paralelo também de que Jonas foi meio de salvação para aquele barco, né? A partir do momento que ele é lançado, a tempestade cessa, aquelas pessoas são preservadas. Jesus, muito maior o âmbito de atuação e de entrega. Jonas não se entregando voluntariamente, Jesus se entregando voluntariamente para nos salvar. A disposição de Jonas de morrer pelos marinheiros nos aponta para um amor sacrificial infinitamente maior, que traz uma salvação infinitamente maior também. Ao contrário de Jonas, Jesus não foi lançado nas águas porque veio para nos salvar de um perigo muito maior do que o afogamento. Jesus foi capaz de acalmar a tempestade na Galileia e salvar seus discípulos porque mais tarde na cruz ele se lançou na tempestade final da ira divina para poder nos salvar do pecado e da própria morte. Então, ele vai desenvolver muito a ideia do amor sacrificial, que amor é entrega, amor é renúncia, amor é doação. E ele vai fazer o contraponto de que como isso na nossa sociedade tem sido combatido, né? Primeiro primeiro a minha satisfação, primeiro as minhas necessidades, a minha felicidade. Ninguém mais consegue se colocar nesse lugar de doação. E é visto, e é claro que a gente não está falando de uma doação num lugar de exploração, de maus tratos, né? Aquela coisa da esposa que tem que se submeter a tudo, inclusive a violência. Não é disso que a gente está falando, não é. Mas é esse amor sacrificial, e ele vai contar algumas histórias, mas eu gostei muito de uma história que ele fala de um grupo de prisioneiros da Primeira ou da Segunda Guerra, não lembro agora, em que ele vai dizer que foi feita uma contagem de pás e estava faltando uma pá. E a pessoa que está ali, né, na chefia daquele grupo, diz que se não aparecer a pessoa, quem sumiu com a pá, para onde é que está a pá? Se não aparecesse, todos eles iam ser punidos. E aí um homem voluntariamente se acusa, fala, fui eu, é violentamente espancado, e depois se descobre que a pá não havia sumido, houve um erro de contagem das pás. Então é essa imagem da pessoa que se doa, que se doa para preservação de muitos. É esse tipo de doação que hoje ter esse tipo de caráter, ter esse tipo de iniciativa, ser capaz de tomar esse tipo de atitude, numa sociedade como a nossa, torna-se cada vez mais difícil o desenvolvimento desse tipo de caráter. Aí você vai me dizer, mas isso é possível fora do âmbito do Espírito Santo? É claro que o fortalecimento do Espírito Santo para que a gente realize o que é bom, a despeito dos sacrifícios de realizar o que é bom e correto, a gente esteja disponível a pagar o preço, o Espírito Santo
realiza essa obra em nós, mas é verdade também que um certo tipo de criação, um certo tipo de sociedade pode fomentar o desenvolvimento desse tipo de caráter, né? Enfim, ele vai passar por isso também, né? Pelo amor sacrificial, todo amor capaz de transformar vidas é um sacrifício substitutivo. Tem a ver com doação, com estar disposto a se abrir. Um Deus que sofre injustiça e morte por nós é um Deus digno de nossa adoração. Aí ele vai terminar o capítulo com essa frase: à medida que entender o que Jesus fez por você e descansar na salvação que ele comprou para você, esse padrão de sacrifício e amor substitutivo será reproduzido nesse mesmo grau em seus relacionamentos. E você se tornará o tipo de pessoa que o mundo precisa desesperadamente. O mundo precisa conhecer esse amor sacrificial num tempo de tanto egoísmo, de tanto. Eu preciso ser feliz, o que interessa é a minha felicidade. No mundo desse tipo, o amor sacrificial que a gente aprende através, sobretudo, da entrega de Cristo na cruz por nossas vidas, é uma mensagem impactante ao mundo quando a gente se doa. É sobre isso o capítulo. Não deixa de ler, gente. É tão precioso o que está escrito aqui. Espero que o vídeo tenha levado você, né, para esse lugar de esclarecimento sobre essas coisas e que desperte em você esse desejo de conhecer mais, de saber mais, de se preparar, porque a gente tem que se preparar todos os dias para que a gente viva de acordo com a realidade do reino de Deus que é presente hoje, agora. Deus abençoe você.